Buenas, meu nome é Cristiano. E eu sou o Neverson. E hoje a gente vai falar sobre design e educação, duas coisas que estão cada vez mais juntas. Mais especificamente sobre design institucional. O que é design institucional? Vou perguntar isso pro cara que trabalha com isso. Design institucional nada mais é do que a gente desenhar o ensino, né? O design exatamente vai entrar dentro desse contexto de como a gente gera uma experiência melhor para o aluno, para que ele possa compreender melhor a instrução, o ensino, né, o conteúdo. Então o designer institucional ele é alguém que vai navegar por essas não só plataformas, né, de ensino, mas também métricas e formas para que o aluno possa receber o conteúdo de uma forma mais efetiva, para que ele possa aprender de uma forma mais eficaz. O pessoal acha que design institucional às vezes é o cara que deixa bonitinho, faz os PowerPoint bonito, né? Isso aí é um designer, né? Mas o design, como eu falei, a questão do design ela está relacionada exatamente à questão do desenho, de desenhar essa forma de ensino, essa forma de aprendizado, né? Não necessariamente na questão visual em si, mas sim na questão de experiência. Até porque, na verdade, a educação, como a gente conheceu até agora, é um professor, um quadro, uma sala de aula. No máximo um PowerPoint ali, ou um retroprojetor. Lembra do retroprojetor? O mimeógrafo. Lâmina. Retroprojetor, dá para desenhar na lâmina. Claro, isso não dependia do professor falando com o aluno desse contato. Hoje, com esse novo modelo de educação, que ele está digitalizado também, que ele pode ser totalmente distante, mas ele pode ser híbrido, não depende mais só de um professor, mas dele de uma equipe que vai criar. E esse desenho ele vai passar por um designer institucional. É que isso está muito ligado também, eu acho, Cris, na necessidade que a gente tem de se sentir pertencente da coisa, sabe? De tu fazer parte. Eu acho que é por isso que entra a questão da experiência, né? Eu lembro quando eu era criança ali, mais adolescente, eu gostava muito de jogar futebol, né, no videogame. Eu gostava de jogos de futebol no videogame. E uma das coisas que eu mais gostava num dos jogos que tinha era eu poder criar um personagem com o meu nome e fazer ele entrar em campo e jogar junto com os jogadores. Tu lembra que tinha eu não sei qual deles era, que tu podia botar o teu rosto, foi uma grande evolução. Sim, tu modificava, tu fazia, tu botava altura, peso, tu botava a cor de pele, cabelo, estilo, então tu fazia o jogador, tu personalizava ele, podia deixar ele parecido contigo e fazer ele jogar com o Ronaldinho, com o Ronaldo, com o Romário. Então, tipo assim, ó, é a questão de tu te sentir pertencente e exatamente dentro disso entra isso que a gente está falando. A questão do design institucional, ele está focado exatamente nessa experiência do aluno, dele entender que ele faz parte e por isso ele vai ter mais, digamos assim, conforto no aprendizado. Cara, agora tu falou tudo, porque na verdade, quando se pensa em educação, a gente tem uma visão muito antiga de pensar que a educação é um professor, uma instituição, passando conteúdo para um cara que é oco, que é vazio. Quando na verdade, se a gente for para pensar, quem está assistindo a aula, o aluno, ele é um ser que é o protagonista, é ele que vai se tornar alguma coisa. E se aquele conhecimento não impactar na vida dele, não tiver uma mudança direta no comportamento, na vida, em qualquer coisa na vida dele, não faz sentido aprender. E também tem uma questão, né, Cris, que eu acho que assim, a gente precisa entender que todas as pessoas já vêm com uma bagagem, né? E como seria importante que a gente pudesse usar esse contexto que já é, digamos, natural para a pessoa, para fazer com que ela tenha um entendimento de um conteúdo. Então, por exemplo, eu pego um cara que está relacionado com idiomas, né, um cara que manja, sabe, de idiomas. Se eu trouxer o que eu quero ensinar para ele, para esse contexto de idiomas, é muito mais natural para ele e para ele fica mais claro e mais fácil de entender. Paulo Freire dizia que tu vai ensinar matemática para alguém do campo, não ensinando x e y, mas ensinando com cenouras e tomates, que é o contexto dele. É aquela história do Chaves, né? Eu sabia essa com laranja. É mais ou menos por aí, tem. Mas é Paulo Freire puro isso. E aí entra uma coisa muito massa da educação, que é o seguinte: precisa fazer sentido. Ponto. E para fazer sentido tem que mexer na tua vida. E aí que entra a rede social. Cara, por que a gente fica no Instagram tanto tempo, no TikTok, em qualquer outra rede? Porque ela nos mostra o que eu quero ver. Sim. Se eu começo a procurar futebol, vai aparecer mais coisas no meu feed de futebol. Se eu começo a procurar sobre comida, vai aparecer um monte de vídeo culinário. Ele personaliza, né? É esse o lance, personaliza. E como eu falei, tipo, o nosso foco no design institucional é exatamente isso. Gerar uma experiência melhor para o aluno, para que o aprendizado seja mais fluido, né? Para que ele tenha essa experiência de aprendizado e isso vai de alguma forma marcar ele para que ele realmente possa carregar isso para a vida.
Então, muito mais do que simplesmente fazer um curso ou alcançar um número X de inscritos, de concluintes, o nosso foco é que o cara, por menos tempo que ele passe numa plataforma de ensino, que ele saia dali impactado e que aquele conhecimento gere nele algum tipo de mudança. Imagina o seguinte, digamos que quando a gente tem um professor como protagonista da aula, uma instituição, a gente está preocupado com o que vai mandar de conteúdo. Então eu vou ensinar X, Y, digamos que o meu aluno aprenda todo o conteúdo, tire 10 nas provas, A, 10, seja lá o que for. O impacto que isso gera na vida do aluno. Agora vamos supor que o aluno é o protagonista. Supor não, vamos colocar o aluno como protagonista. Se eu der um conteúdo que esse cara vai poder fazer alguma coisa que mude a vida dele, vamos supor que eu estimulo ele a criar um aplicativo, criar uma empresa, criar um projeto, e esse cara vai ganhar dinheiro com isso, vai ganhar visibilidade. Vai gerar emprego, vai gerar recurso, sabe? Tipo, tu entende que é todo um contexto, né? É que a gente, normalmente, tem um problema de pensar só em coisas grandes. Mas a gente esquece que para que tu alcance coisas grandes, algo pequeno, várias coisas pequenas precisam ser feitas para que tu possa produzir algo grande. E aí que tá, tu vai instruir uma pessoa em determinada coisa, tu vai impactar essa pessoa em determinada coisa, e essa pessoa pode mudar a realidade de várias outras pessoas. Uma pessoa que estava sem emprego, consegue um emprego porque esse cara teve uma ideia de fazer alguma coisa, sabe? Então já melhorou a família de outras pessoas. Então é uma rede, né, se for ver. Sabe que eu tenho dois alunos num projeto que eu dava uma cadeira de experiência do usuário na faculdade. E aí eu dava um trabalho que, cara, eu vou te dizer assim que para um professor é muito angustiante fazer uma coisa não controlada, e isso foi difícil para mim. Mas eu dava os parâmetros técnicos do que eles precisavam me entregar. Só que eu dizia assim, o projeto vocês vão escolher, só que tem um critério. Tem que gerar um impacto real e concreto na vida das pessoas. E vinham milhões de coisas. Só que as pessoas realmente se empolgavam com esse projeto porque elas faziam uma coisa que elas queriam fazer e que gerava uma coisa de verdade. Não é um projeto que eu vou engavetar. Não, é um projeto que vai mudar a vida de alguém. O projeto que mais se destacou nesse tempo foi 2 alunos que pegaram um gari, Betinho, que tinha um canal no YouTube, que ele fazia alguns vídeos sobre a vida dele, e eles fizeram o projeto arrecadando dinheiro pro Betinho fazer a casa dele. Cara, o Betinho tinha o sonho de construir a casa dele, tinha o sonho de criar uma ONG junto com a casa dele, e essa gurizada arrecadou 42 mil reais pro Betinho fazer a casa dele. Agora tu pensa assim, ó, isso transcendeu o conteúdo que eu dei em aula, isso mexeu na vida das pessoas. O conteúdo não virou o fim, mas virou um meio para atingir uma coisa. Sim, e é aquilo que tu falou, tu pensa que esses alunos foram os responsáveis por isso. Não foi tu que gerou neles assim, tipo, meu, é o seguinte, ó, faz isso. Não, tu disse, cara, essa é a oportunidade que vocês têm de produzir agora, pensem em alguma coisa. Tu vai estar ali para nortear, e esse eu acho que é o ponto principal, porque a gente pensa muitas vezes assim, tá, beleza, agora tá tudo muito personalizado, então quer dizer que a carreira docente não existe mais. Não, cara, o professor, ele é um mediador do conhecimento. Tem um TED que eu gosto pra caramba, que é do Gustavo Reis, né? Um abraço pro Gustavo Reis, meu amigo. Meu professor também. Ele diz, né, o TED dele é Seja um Fracassado, né? Ele fala sobre a experiência dele, enfim, procurem no YouTube Seja um Fracassado, TED da Unicinos. E é muito legal porque, assim, ele fala exatamente sobre isso, de como a educação foi evoluindo ao longo do tempo. E aí, hoje em dia, a gente, por exemplo, assim, se tu vai e procura no Google sobre algum assunto, cara, vai vir milhares e milhões de informações sobre aquilo ali. Só que agora, quanto maior o número de informação tu tem, menor é o número de conhecimento. Porque dentro desse universo de informação tem muita coisa que não é nem um pouco relevante, outras coisas que não são verdade, outras que, tipo, a maioria não é verdade. Muitas que estão erradas, são informações erradas, né? Então, tipo assim, tem muita coisa. Agora, o que dali que realmente é relevante? É aqui que entra o professor. Porque o professor, ele vai pegar todo esse conhecimento e vai dizer, cara, isso aqui não presta, isso aqui não serve, isso aqui tá errado, agora isso aqui é bom. E como eu uso isso na tua vida. Também. Cara, isso é uma inversão completa do que se tem de educação. Tu vê, instituição, professor, aluno. Quando tu vira isso e bota o aluno, a vida dele como protagonista, o professor se torna um mediador do conhecimento que vai mudar a vida do aluno, e a instituição apoia para tudo isso. Porque isso é o que se faz em empresas quando a gente fala sobre cliente.
É a mesma coisa. Só que assim, ó, o que a gente sempre faz? Tipo, eu preciso alcançar o cliente, eu preciso que o cliente compre meu produto, eu preciso que ele consuma, eu preciso que ele seja quase como um evangelista do meu negócio. É o cara que vai dizer assim, ó, comprei esse produto, cara, é muito bom, tu precisa experimentar, que esse negócio é muito bom. Beleza, como é que eu faço isso? Eu faço isso com marketing, faço isso com... gerando nele uma experiência boa com o meu produto. Só por que a gente não faz isso com o aluno? Porque acaba sendo a mesma coisa, querendo ou não, o aluno ele é o cliente. Ele é o cara que precisa receber esse produto, digamos assim, que é o conhecimento, a informação, né? E ele precisa absorver isso de forma que ele tenha uma experiência tão boa e um proveito tão bom desse conteúdo, que ele sai dizendo para todo mundo, cara, olha só como é bom saber disso. Exatamente, porque o conhecimento, nesse ponto que tu falou, ele não pode ser o fim, ele tem que ser o meio. Porque ele só vai sair dizendo, nossa, como isso é legal, se aquilo gerar alguma coisa nele. As melhores conversas que eu tive na vida não foram as conversas que mais foram inteligentes, com as melhores palavras, não, foram aquelas que fizeram eu pensar na vida. E às vezes é uma conversa simples, um assunto simples, mas faz eu pensar isso. Nossa, os melhores filmes que eu assisti na vida não são os mais tecnicamente bonitos, mas são os que mexeram comigo. Tem um filme que eu amo, que eu digo que esse filme mudou a minha vida, que não é uma obra-prima técnica, que é A Vida Bela. Cara, é muito bom, mas tem coisas muito melhores. Mas pra mim, o Cristiano, esse é o melhor filme do mundo. Porque foi o filme que fez eu repensar a minha vida. Pra mim é o melhor filme do mundo, mesmo sabendo que não é. E eu acho que assim, isso tudo essa nossa conversa, tudo isso que a gente tá falando aqui, converge naquilo que a gente tem procurado fazer dentro do projeto. Né? Porque assim, no fim das contas, né, o que a gente tem procurado fazer dentro do projeto que a gente vem trabalhando aqui, que é o Chicken Trilhas, a gente está procurando gerar essa experiência para os alunos. Porque muito mais do que a gente simplesmente te gravar ou gravar os outros professores na frente de um computador e na frente de uma câmera, a gente procura trazer uma imersão, né, para que esse aluno possa compreender as coisas de uma forma que realmente faça sentido. E muito mais do que só fazer sentido, que ele possa também crescer profissionalmente como pessoa, né? E com um entendimento maior e uma bagagem maior do que aquilo que seria de uma forma tão mais sintética, né? Cada vídeo, cada aula, cada coisa, eu, quando estou escrevendo, penso assim, e tu também, a gente pensa junto. Como é que eu vou mudar a vida desse cara? Não é como é que eu vou passar esse conteúdo. O conteúdo é irrelevante, o conteúdo é desculpa para essa comunicação. Então, na verdade, eu estou desenhando a aula e fico pensando, como que isso vai mexer na vida do cara? Como é que eu posso fazer com que isso torne a vida dele diferente? Exato. É gerar como a gente está falando, gerar uma experiência nele, né? E às vezes a gente até foca, né? Tipo, eu quero gerar nesse momento desconforto, eu quero gerar nesse momento, sei lá, alegria. E a gente vai focando exatamente nesses sentimentos que o cara vai ter enquanto ele está navegando pela trilha que a gente criou. Eu acho que isso, eu acho que é legal, uma das coisas que é bastante importante para nós assim, é o feedback que a gente recebe. E a gente tem recebido já vários feedbacks de alunos que têm concluído, e boa parte deles são sim positivos, mas tipo assim, nossa, que legal, achei demais e tal. Mas tem coisas como, por exemplo, algum aluno que pede, quero mais exercícios, quero isso e tal. Isso também é importante para nós, porque nos ajuda a crescer. A gente não acha que que nós somos os melhores e não precisamos crescer, pelo contrário. Eu acho que isso nos torna até melhores. Quando a gente percebe que assim, cara, eu não sou o melhor, eu preciso evoluir. E eu não sou o detentor de todo conhecimento, alguém sabe mais do que eu. E quem é melhor para dizer isso para nós do que as pessoas que estão, né, digamos assim, consumindo o nosso produto. Sabe um vídeo muito legal que a gente pode fazer? A gente pode criar um vídeo fazendo assim, como é que a gente imagina o futuro desse projeto que a gente está fazendo? No mundo perfeito. Eu acho que seria bacana. Gurizada, fica o convite então, para vocês entrarem na trilha de design para quem não é design para quem não é designer. Isso. Do projeto Chicken Trilhas. É um curso gratuito, ele tá lá, é gratuito, ninguém vai te cobrar nada, não tem pegadinha assim, a apostila custa tanto. Não custa nada, tá pago já. O governo pagou, é um projeto que a gente tem em parceria com o governo. Então entra lá, te inscreve. Tá e conclui. Porque assim, ó, isso vai fazer com que a gente possa produzir mais coisas mais legais ainda. Então quanto mais vocês concluírem o curso, porque as nossas métricas são medidas por isso, né? Que bom que não é medido por gente que entra. Se fosse medido por gente que entra, a gente gastaria tempo com marketing. Concluir o número de pessoas que concluem. Então a gente gasta tempo fazendo curso legal. Exatamente. E a gente foca em fazer coisas legais. E nos deem feedback também daquilo que vocês entendem que poderia melhorar dentro daquilo que a gente vem fazendo.
A gente sempre quer evoluir. Entra lá, gurizada. Até mais.